Mais uma vez, um bom dia a todos. Essa manhã, antes do devocional, nós falávamos o como a providência divina já nos trouxe aqui. Essa conferência que extraoficialmente já havia sido decidida por ser cancelada. Não sei, o Nathan está por aqui? Não está aqui agora. E eu e o Nathan conversávamos e com essa crise de mobilidade, greve dos caminhoneiros, tinha conversas que aconteciam no grupo dos pastores e tinham conversas que aconteciam fora do grupo. E nas conversas fora do grupo a gente pensou assim, não vai dar mesmo, não adianta, não é prudente porque de repente o pessoal de Fortaleza consegue voo, o pessoal do Rio não consegue. Ou o pessoal de São Paulo consegue voo e o pessoal de Curitiba não tem combustível para chegar. E aí nós falamos, não vai dar. E aí, enfim, Deus foi dando sinais. Eu até brinquei com o Alex. Deus usou assim tremendamente o povo de Fortaleza. A verdade é essa, né? Embora seja irônico para o Alex, embora seja difícil para ele acreditar, usa. E a verdade é que foi encorajador para nós ouvir o ânimo dos irmãos, e não só os irmãos de Fortaleza, o pessoal de Belém, o Caio, sua família falou, não, a gente vai, nós iremos, já estamos com passagem comprada, e independente de quem for, a gente vai estar lá. E aí voltamos a ter essas conversas extraoficiais. Falei, gente, como é que a gente cancela? Vamos ver o que Deus faz. E aí, enfim, Deus foi provendo meios de todos chegarem. E graças a Deus, estamos todos nós aqui. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, essa manhã. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Eu te convido à leitura a partir do versículo 18 até o versículo 22. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18 até o versículo 22. Eu não vou ficar apenas nesse texto essa manhã, mas é um texto que vai nos servir de base. E aí depois eu gostaria de orar com vocês. A palavra de Deus diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. Vamos orar? Senhor Deus, não foi pouco o esforço que teus filhos e filhas fizeram para estar aqui durante essa semana. Seja a gente que já é aqui da cidade e reorganizou sua agenda, seja a gente que vem de perto, seja a gente que vem de longe. Houve muito engajamento, houve muita oração, houve muito planejamento, houve muito custo em todos os sentidos, houve muita energia, houve recurso dispensado. Tudo isso porque nós entendemos que o Senhor separou esse momento para nós. Tudo isso porque nós entendemos que durante esses dias, tal como o Senhor já iniciou ontem à noite, o Senhor tem algo a nos dizer, ou o Senhor tem muito a nos dizer. E aqui nessa representatividade de pastores e líderes e pessoas que servem nas diferentes Calvaries no Brasil, nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz. Nós precisamos do refrigério do Teu Espírito. Nós precisamos de uma palavra profética para as nossas vidas. Nós precisamos ser iluminados com aquilo que é a Tua verdade. Então, como os santos do passado já nos disseram, que desse púlpito não falte luz e também não falte fogo. Ou seja, que a Tua palavra possa iluminar e afiar nossas mentes, nos desafiando a uma reflexão séria a partir das Tuas verdades, mas que também ela possa aquecer os nossos corações e ser traduzida em nossas vidas. Abençoa esse momento, tal como pedimos Tua bênção sobre o restante desse dia. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.
O texto base da nossa conferência, 2 Timóteo 2, versículos 1 e 2, gostaria de relembrá-los, diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. É a partir disso que a gente chega e carrega a ideia para essa semana de transmissão. Quando a gente fala de transmissão, caso você ainda esteja um pouco em dúvida de o que a gente quer abordar, a gente está falando de legado de fé. A gente está falando de conceber, a gente está falando da ideia de uma gestação. Como um pai que gera filhos. Essa era a figura, inclusive essa é a analogia que Paulo usa para Timóteo. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Quando a gente fala de transmissão, a gente está falando de multiplicação através do discipulado. E o discipulado é um compromisso relacional, é uma prática de obediência. Jesus Cristo ele sabia disso melhor do que ninguém. Texto que vocês também já conhecem, Mateus 28, não precisa abrir lá. Versículos 18 a 20 diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Infelizmente, por conta de um pequeno equívoco de tradução, nós transformamos esse texto assim maravilhoso em uma mera expressão. Ao menos no Brasil, a gente chama esse texto de o texto do ide. Por quê? Porque a gente está achando que o mandamento está em ir. E o mandamento nunca esteve em ir. Se nós entendemos a literalidade do que Jesus está dizendo, a ideia por trás disso, ou para usar uma expressão gramatical, o imperativo dessa frase não está em ir, mas está em fazer discípulos. Então a tradução melhor desse texto seria: toda a autoridade me foi dada, portanto indo, essa é a ideia, portanto indo, por onde vocês forem, entendam que vocês têm que fazer uma coisa: façam discípulos. Se nós fôssemos resumir toda a missão de Deus deixada para a igreja, é isso: fazer discípulos de Jesus Cristo, identificá-los com a Trindade a partir do batismo e ensiná-los a obedecer tudo aquilo que Jesus nos deixou como legado de fé. Então, na nossa história, aqui em Mateus 4, João Batista havia saído de cena, Jesus assume o protagonismo do livro, o Espírito Santo vem sobre ele, ele é levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, e Jesus inicia então o seu ministério dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Literalmente, Jesus está dizendo: arrependam-se, mudem de mente, porque o reino de Deus está diante de vocês. O rei chegou, portanto o reino inaugura-se nesse momento. Então, a partir desse texto, de modo muito simples essa manhã, irmãos, eu gostaria de fazer ou trazer para vocês algumas lições práticas, mais especificamente 6. 6 desafios, 6 orientações, 6 aplicações, 6 lições práticas da nossa responsabilidade no discipulado à luz do ministério de Jesus. Versículos 18 e 19. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. A primeira lição prática que eu vejo a partir do modelo de discipulado de Jesus como aplicação para nós, vocês, pastores e líderes. Primeira coisa: enxergue as pessoas e seja capaz de identificar o seu potencial. Discipulado envolve olhar. Discipulado envolve perceber os movimentos do Espírito ao nosso redor. Discipulado envolve enxergar e identificar pessoas e seus potenciais. Potenciais que talvez nem mesmo eles enxerguem em si mesmos. Essa é a primeira coisa que a gente vê no discipulado de Jesus. Porque aqui ele vai chamar seus primeiros discípulos. Eles eram pescadores. Já vamos falar mais sobre isso. Nós conhecemos esses homens. Pescadores, iletrados, não vinham da Judéia, não vinham de Jerusalém, não vinham, portanto, do centro político, religioso, econômico, espiritual da nação de Israel.
não vinham de linhagem nobre, não tinham muito a oferecer intelectualmente, socialmente e definitivamente não tinham absolutamente nada a oferecer espiritualmente. Não haviam passado pelas grandes escolas rabínicas, não tinham um conhecimento aprofundado da lei, definitivamente não era o grupo que você escolheria para mudar o mundo. Mas Jesus olha, eles estão trabalhando, eles estão pescando. Essa é a rotina comum deles. Nós sabemos, inclusive, como esses homens não apenas eram, mas como eles haveriam de ser, mesmo após uma caminhada com Jesus. Não ainda nessa caminhada completa, mas nesse processo de caminhada que a gente chama de discipulado. Jesus está caminhando com eles lá na frente e eles ainda são ávidos pelo poder. Um chega ao ridículo de perguntar para a mãe se ela pode falar com Jesus, se Jesus pode, depois que ir embora, estabelecer o poder para eles. Você imagina que coisa ridícula. Chega a mãe dos caras. Fala, Jesus, a gente está percebendo que o senhor está com um papo meio estranho de ir embora. A gente não está entendendo muito o que isso quer dizer, mas o senhor está indo embora. Então, tem um pedido, assim, coisa simples. Não sei se você reparou, tem uns meninos aí, menino bom, meus filhos, por acaso, mas são bons. E, assim, não queria abusar, né, Jesus, mas queria fazer um pedido simples. Quando o senhor estiver lá na sua glória, dá para botar meus 2 filhinhos, assim, um à direita, outro à esquerda? Porque ninguém quer o protagonismo, Jesus. O Senhor é o rei, mas assim, se puder fazer deles vice, já está legal. E aí Jesus olha, imagina Jesus olha, e aí o povo está discutindo quem que vai ser o maior, quem que vai ser o mais poderoso, mesmo caminhando com Jesus. É desse grupo que a gente está falando. É um grupo em que Jesus está pregando amor, Jesus está pregando misericórdia, Jesus está pregando compaixão. E aí outros 2 irmãos, porque percebem uma recusa em um povoado, falam, Jesus, faz uma coisa. Já que esse povo não quer ouvir, manda fogo do céu, mata tudo, já vai para o inferno mesmo, vamos antecipar. Não é verdade? Então, já que eles vão queimar, já queima agora, assim, como exercício de juízo, eles queimam o resto da eternidade, os filhos do trovão. Gente sem fé. Gente que pode, Jesus, ter pré-anunciado sua morte, sua ressurreição, de fato se mostrar como Cristo ressurreto, e gente que tem que tocar na mão e tocar no lado. Não bastou ver, tem que tocar, tem que pegar. É uma fé que precisa ser palpável, portanto não é fé de fato. Tinha um covarde que dizia que iria com Jesus até o fim, mas negou 3 vezes. Tinha também um traidor, que entendeu que poderia enriquecer às custas da fé. Que por 30 moedas de prata trai o mestre. Ou seja, eu estou falando de algo que está para além dessa caminhada. Eu estou falando desses 12 que não seria aposta de ninguém. Se você formasse seu grupo de liderança, Jesus falasse para pega qualquer um, você não pegaria esses 12, eu não pegaria. Mas o que a gente precisa pensar é que algo neles capturou o olhar de Jesus, porque o nosso texto diz que andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu. Jesus viu. E eu vou dizer algo absolutamente óbvio, mas que precisa ser dito. Para nós percebermos as pessoas e suas potencialidades, nós precisamos estar dispostos a enxergar e olhar-nos nos olhos. Nós precisamos estar atentos para o movimento do Espírito ao nosso redor. Pode ser um grupo de pescadores que não está fazendo nada de extraordinário, mas Jesus viu. E Jesus era essa pessoa que enxergava. Jesus era essa pessoa que estava buscando. Por exemplo, João 1, versículos 48 a 50, Natanael pergunta, de onde é que você me conhece? Jesus responde, eu o vi quando você estava debaixo da figueira. Eu o vi, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira. Mas você verá coisas muito maiores do que essas. Primeira coisa, primeira lição prática do discipulado de Jesus, enxergar as pessoas. E não apenas enxergar as pessoas, mas enxergar coisas nelas que talvez nem elas sejam capazes de enxergar por si mesmas. Obviamente, Jesus não está procurando pessoas extraordinárias. Jesus está buscando fazer coisas extraordinárias através de pessoas comuns como eu e você. É por isso que a gente está aqui essa manhã.
poucos de nós, deixa eu corrigir, nenhum de nós tem algo a oferecer. Algo que de fato Deus poderia olhar e falar, eu preciso dessa pessoa. Ele se basta. Ele é autossuficiente. Mas ele enxergou algo em nós que nós não sabíamos sobre nós mesmos. E ele nos viu. E ele nos disse algumas palavras. É por isso que nós precisamos enxergar as pessoas. Dervin Gray disse o seguinte: os melhores líderes olham para dentro da alma de uma pessoa e dizem, eu vejo o que você pode ser, e o meu trabalho é fazer emergir isso a partir de você. Eu não sei se você tem essa prática, porque às vezes nós deixamos de investir na vida de pessoas porque num primeiro olhar parece que elas não têm muito a oferecer. Se a gente for honesto, a verdade é essa. Você começa a olhar para as pessoas e ver quais talentos, quais dons, quais potencialidades. É por isso que às vezes é muito mais fácil chamar alguém de fora. É muito mais fácil pegar um líder pronto do que ter o trabalho de formá-lo. Aliás, deixa eu te falar uma coisa sobre líder. Ninguém nasce líder. Líderes são formados, forjados. Através do discipulado, através da mentoria, através da vivência e através do sofrimento. Ninguém nasce líder. Se nós esperarmos Deus mandar a gente pronta para a gente, nós vamos morrer frustrados no ministério, porque essa é a pior coisa que Deus poderia fazer na nossa vida, mandar a gente pronta. Por quê? Porque não vai nos permitir a vivência da formação de novos líderes, sobretudo com o nosso coração. Naquilo que a gente tem sonhado. Naquilo que a gente tem percebido do reino. Então, eu não sei se essa é uma prática sua, mas a partir de hoje eu gostaria de te propor um desafio muito prático. Observe mais as pessoas que servem ao teu redor. Perceba o que elas estão fazendo. Veja quem caminha ao seu lado. E ao olhar para elas, diga para elas o que você enxerga nelas. Não estou falando de poder, de palavra, essa coisa positivista, não, mas existe algo especial e poderoso em olhar para alguém e dizer, eu confio em você. Olha aí, ó. Mesmo que essa confiança seja em fé. Não é verdade? Essa foi em fé, né, Alex? Então, assim, eu confio em você. É aquela coisa do sujeito que está diante de Jesus. Você crê? Fala, eu creio, Jesus, mas eu tenho dúvida. Eu estou crendo duvidando, eu estou confiando desconfiado, mas confia. E observe também aquelas que não estão trabalhando, não estão servindo ao teu redor. Às vezes basta um olhar e um convite. O convite de Jesus é, vem comigo. Vem comigo e a gente vai vivenciar uma jornada que você não faz ideia. Segunda coisa, segunda lição prática do ministério de Jesus e do discipulado dele para as nossas vidas. Desafie as pessoas ao cumprimento da missão. A primeira coisa que Jesus diz, perceba isso, é, me siga e eu os farei pescadores de homens. É interessante que Jesus ele não olha para os discípulos e diz, venha comigo e vocês vão ver o que Deus vai fazer através de mim. Não, venha comigo e vocês vão ver o que Deus é capaz de fazer através de vocês. Ele não está falando para cristão maduro, gente. Ele não está falando para líderes. Ele está falando para não convertido. Perceba a profundidade e as implicações que isso traz sobre a nossa vida. Porque às vezes a gente tem pessoas chegando nas nossas comunidades, digamos, mas pô, o cara é muito novo na fé. O cara é um novo convertido. Tá bom, esses pescadores nem convertidos eram. Eu não estou falando de investir autoridade em novos convertidos. Não pense nisso equivocadamente, porque a Bíblia é clara que a gente não deve impor a mão sobre neófitos, para que ele não se ensoberbeça. Então o cara é novo na fé, ele não deve ser líder. Se você botar a mão na cabeça de gente nova na fé, é muito provável que você vai se dar mal. Ele não tem vivência espiritual para isso. Ele não tem maturidade. E ele pode se ensoberbecer porque ele acabou de chegar e já é investido de autoridade. Essa coisa não dá certo e a Bíblia desaconselha severamente essa prática. Agora, o que eu estou falando é que todo cristão, mesmo que ele se converteu agora, ele precisa saber que o propósito da sua existência é glorificar Deus com a sua vida e fazer novos discípulos de Jesus Cristo.
quando Jesus convida esses homens à caminhada, ele já os convida também com a certeza do envio. Me sigam e eu os farei pescadores de homens. Venham comigo e vocês se tornarão verdadeiros missionários. Caminhem comigo e entendam que o propósito da sua existência é glorificar a Deus fazendo discípulos meus. A gente precisa ensinar os nossos irmãos de que nada daquilo que eles receberam deve ser retido. Porque é muito claro em Jesus desde o início, e eu sei que às vezes a gente tem dificuldade com algumas nomenclaturas, mas eu vou usar propositalmente. Desde o início, Jesus tem uma mentalidade de multiplicação. E nós precisamos admitir que essa é a lógica do Evangelho. Não é sequer uma lógica de adição, é uma lógica de multiplicação. Porque às vezes nós estamos pensando como é que a gente pode ganhar mais uma pessoa para Cristo ou, ninguém precisa nos ouvir, mais uma pessoa para nossa igreja. Definitivamente essa não era a mentalidade de Jesus, ganhar mais uma pessoa. Porque embora a motivação esteja correta, a pergunta está errada. A pergunta não é como é que a gente pode ganhar, eu nem gosto dessa expressão, mas como é que a gente pode ganhar mais uma pessoa para Jesus? Não, a pergunta é como nós podemos expandir o reino, gerando discípulos que vão gerar outros discípulos. Essa é a pergunta correta. Charles Spurgeon disse que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E eu amo essa citação. Ou você está cumprindo a missão ou você é uma fraude. Alguém já disse que cristãos que não sabem como compartilhar Jesus são cristãos que não têm o que compartilhar. Eu sei o que Jesus fez na minha vida. Eu sei o que ele continua fazendo. Portanto, é natural que tudo que flua a partir de mim seja um testemunho não da minha própria existência, mas um testemunho daquilo que Cristo está fazendo na história e que ao agir na história ele também agiu na minha vida. Ele interveio na minha história. Ele mudou a minha história. Pescadores de homens. Ou seja, essa ideia de que através deles muitos outros seriam alcançados. Eu creio que uma das coisas, honestamente, eu falo por mim, não sei por vocês, uma das coisas que por muito tempo eu falhei, é de desde o início deixar claro para os cristãos e para os irmãos que eles tinham uma missão definida, não pela nossa igreja, não é a visão da igreja, não é a missão da Calvary Campo, ou da Calvary Rio, ou da Calvary Belém. Não é aquilo que Deus falou para nós como uma mensagem assim cósmica, mística. Não, é a única coisa que Deus falou através da história, porque desde toda a história Deus é um Deus missionário, que se move em missão, que chama para si um povo, que encarrega desse povo de trazer à humanidade o Messias, e que esse Messias também encarrega esse novo povo, a Igreja de Jesus Cristo, a dar continuidade, porque a história caminha da criação à restauração. Deus cria todas as coisas e tudo que ele cria, ele vê que é bom. O homem perverte essa realidade com aquilo que a gente chama de queda, mas há uma mensagem de esperança que nós devemos trazer, que é tal como Jesus, ou tal como Deus, criou tudo no início e disse que era bom, um dia ele há de restaurar todas as coisas, trazendo ordem ao caos. É por isso que a humanidade pode ter esperança. E ela precisa saber disso. E ela só vai saber disso através daqueles que têm a revelação dessa verdade. Alguém já disse que o evangelho só é boa notícia se chegar a tempo. O cumprimento da missão traz consigo um senso de urgência. Paulo fala, vai de mim se não pregar o evangelho. Porque ele tinha profunda consciência, número 1, que esse era o propósito da sua vida. Número 2, pessoas estavam se perdendo todos os dias. Eu falava esse domingo lá na igreja, a gente está estudando a carta aos Efésios, e eu falava, vocês já se perguntaram de o porquê taxas tão altas e sempre crescentes de suicídio, por exemplo? Você sabia que a segunda maior causa de morte no mundo para jovens entre 18 e 30 anos é suicídio? Mata mais que droga. Mata mais que álcool. Suicídio. Sabe por que nós vivemos numa geração suicida? Porque nós vivemos numa geração que não tem esperança para o amanhã. E é um crime e uma afronta ao evangelho. Cristãos que detêm o conhecimento
pleno da verdade acerca da esperança que nos é reservada, guardarem e reterem para si essa verdade. Então, segunda verdade que a gente aprende a partir do discipulado de Jesus Cristo é que ele desafia desde o início pessoas ao cumprimento da missão. Terceira coisa, permita que outros façam parte do que Deus está realizando. Marcos 3, versículos 13 a 15 diz o seguinte: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, e preste atenção, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. O propósito já era claro desde o início. O que é o discipulado? Passar tempo com, ser enviado e ser investido de autoridade sobre os poderes do mal. Isso era muito claro para Jesus. Ele chamava discípulos para gastar tempo com ele. Ele chamava discípulos para serem enviados à missão. E chamava discípulos para deterem agora um conhecimento e um poder, mais do que um conhecimento, daquele que vem e subjuga todas as potestades e as hordas malignas. Alguém já disse que a dinâmica do discipulado de Jesus pode ser definida em 5 práticas de aprendizado, e eu creio que isso é verdadeiro e muito prático. É mais ou menos assim. O que é o discipulado? Eu faço e você vê. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu faço e você me ajuda. Terceiro passo, você faz e eu te ajudo. Quarto passo, você faz e eu só vejo. Quinto passo, eu saio de cena, você faz e outro vê. É isso que Jesus fazia. Dá para repetir. Eu faço e você vê. Eu faço e você me ajuda. Aí depois só inverte. Você faz e eu te ajudo. Você faz e eu vejo. E por fim, eu saio de cena, você faz e outro vê. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo nesse nosso texto base? Aquilo que você viu, ouviu e aprendeu de mim, passe a homens fiéis. Mas é aí que termina? Não. Passe a homens fiéis que vão fazer o quê? Vão passar a outros. Esse é o legado de fé. E nós vemos isso de modo muito claro nos evangelhos, porque Jesus ele começa seu ministério pregando, curando, libertando. Ele faz, e os discípulos estão observando o que está acontecendo. E aí há uma progressão, porque em Jesus 4, Jesus ele continua pregando, mas agora os discípulos estão batizando o povo. Jesus faz, eles ajudam. Em Marcos capítulo 6, versículo 30, os apóstolos são aqueles que já estão relatando para Jesus o que eles haviam pregado. Jesus, você não sabe o que aconteceu. A gente está pregando, a gente está anunciando, a gente está expulsando o demônio, e a gente fez tudo o que o Senhor nos mandou fazer. Eles estão fazendo, e Jesus está instruindo. Já em Lucas 10, nós temos aquele texto onde Jesus envia os 72. Ele simplesmente fala, vai pregar o evangelho. Você faz, eu só vejo. E por fim, em Atos 1, Jesus reafirma a promessa do Espírito e faz o quê? Eu os deixo como minhas testemunhas. A missão está na mão de vocês. E outros vão ver a maneira como vocês vivem. E outros vão repetir e replicar o que vocês estão fazendo, para que esse legado de fé seja perpetuado e que esse discipulado possa avançar. Pastores e líderes, presta atenção no que eu vou dizer. Se vocês insistirem em sempre fazer tudo, ninguém que está do seu lado vai crescer. Você vai ter uma igreja infantilizada. E mesmo sem perceber, embora com a melhor das motivações, o maior obstáculo para o avanço do evangelho através da sua igreja, sabe quem será? Você mesmo. Se você insistir em ser centralizador, se você entender que você tem que estar tudo
em todos os lugares o tempo todo. Se você acha que o ministério não acontece se você não estiver presente, se você acha que nada pode ser feito sem a sua autorização, se você acha que sem a sua tutela nada de bom será feito, se você não tiver rigorosamente cada orientação determinada para que as pessoas façam exatamente como você faria, e se elas fizerem diferente de como você faria, você for atrás e você refazer aquilo que elas fizeram, desrespeitando as pessoas que humildemente estão se colocando nesse lugar de serviço, você é o maior obstáculo dessa igreja. Você tem que sair dessa igreja. Porque o problema é você. Às vezes a gente está perguntando por que o povo não vai? Por que o povo não cresce? Por que o povo não avança? Por que o povo não amadurece? É porque quanto mais ditatorial é uma liderança, mais infantilizados são os liderados. Aí a gente acha que a gente tem que pregar todo domingo. A gente acha que a gente está na reunião de homens e a gente tem que pregar. A gente acha que a gente tem que fazer os pequenos grupos. A gente acha que a gente tem até que pregar para as mulheres, porque assim, quem prega melhor na igreja sou eu. Então o ministério de mulheres sou eu que lidero também. Isso é uma afronta ao evangelho. Isso é um desrespeito com as pessoas que Deus colocou ao seu lado para servir ao seu lado. Por quê? Porque no fim, e você não vai dizer isso, mas você pensa que só há um bom o suficiente nessa igreja, e esse é você. Sabe por que eu sei disso? Porque eu já fiz isso. Eu achava, por zelo, que eu tinha que estar em tudo. Eu achava que assim, cada coisa que acontecia, eu tinha que estar lá, eu tinha que estar presente, eu tinha que levar uma palavra, eu tinha que orientar. Nada acontece nessa igreja se não passar por mim. Se ninguém sabe fazer nada, e nada acontece se você não estiver presente, isso é um problema seríssimo. O meu conselho a partir do discipulado de Jesus: permita que as pessoas façam parte do que Deus está realizando. Permita que elas vivenciem a plenitude daquilo que Deus tem para a vida delas. A gente já vai falar mais sobre isso. Número 4. Faça-os sonhar grande acerca do reino. Pode soar positivista, mas como eu tenho Jesus como base, então está tudo certo. Você pode pensar o que quiser. Faça esse povo sonhar grande para o reino. Jesus tira os seus discípulos da pequena e da irrelevante Galileia, mas desde o início Jesus sempre mirou os confins da terra. Não é isso que ele está falando em Atos 1:8? Em Atos 1:8 ele fala o seguinte: e vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e serão minhas testemunhas, onde? Em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, Jesus está falando da essência e da abrangência da missão. A essência da missão é que ele formaria para si um povo que seria seu representante. A abrangência da missão é: não pensem apenas em Jerusalém, pensem no mundo inteiro. Nós temos que agir de modo local, mas sonhando de modo global. Nós temos que ser fiéis no bairro onde a gente está inserido, mas a gente tem que sonhar com a cidade. E quando Deus nos der uma voz na cidade, a gente tem que sonhar com o país. E a gente tem que sonhar que a partir daquilo que Deus está fazendo na nossa localidade, não pela nossa virtude, não pelo nosso mérito, Ele pode fazer coisas inimagináveis. E levar e estender a abrangência, não daquilo que é o nosso nome, mas daqueles que são enviados por nós, a lugares que nós jamais sonhamos. Faça com que as pessoas sonhem grande acerca do reino de Deus. Pergunta: o que você tem sonhado em relação ao reino? Uma pergunta mais específica, que pode parecer mais fácil, mas talvez para alguns de nós seja até mais difícil. O que você tem sonhado para a igreja onde você serve? Isso não é só para os pastores, é para todos que estão aqui. O que você sonha para a sua igreja? Você sonha ter culto todo domingo? Isso não é sonho. Você sonha ter um monte de gente? É legal, mas também não é disso que eu estou falando. É mensurável esse teu sonho? Dá para fazer? Então não é de Deus. Porque se é mensurável e é produzível, não sei se isso é uma palavra, agora é possível de ser alcançado pela virtude, mérito e esforço humano, então não vem de Deus. Por quê?
Porque se é possível você fazer, quando você fizer, você vai saber que foi você mesmo que fez. E a glória de quem? É tua. Quando Deus nos faz ter visão, e quando Deus nos faz sonhar com o reino, cuidado para não ficar megalomaníaco, abre parênteses, fecha parênteses, voltando. Mas quando é Deus que propõe para nós sonhos, sempre vai parecer loucura. Por quê? Porque é a prova de que não é possível de ser realizado a não ser por uma intervenção divina milagrosa. Se eu posso fazer, o mérito é meu. Se é impossível de ser feito, a glória é de Deus. Encoraje as pessoas a sonharem. Alguém tem um pano? Meu Deus do céu. Tipo assim, o teclado, né? Obrigado. Não, acho que é só superficial. A mulherada aí, ó, se tiver secador depois, eu agradeço. Não, depois. Sério? Pronto. Eu acho que não vai dar nada. Tirar essa água daqui. Enfim, quando é Deus nos falando algo, não há a mínima possibilidade de nós dizermos, foi meu mérito. Obrigado, cara. Obrigado. Você vê que bênção, povo. Você já vê os dons assim, fluindo. É verdade. Hã? Tudo bem, melhor ainda. Amém. Perdão, gente. Pronto. Não há a mínima possibilidade de nós dizermos foi meu mérito, foi minha virtude. A gente só pode dizer toda a glória seja dada a Ele. Número 5. Invista a sua vida em alguns e os comissione investindo autoridade. Porque embora Jesus caminhasse em meio à multidão, nós sabemos que ele escolheu apenas 12. E aqui tem um ponto nevrálgico que às vezes a gente não gosta de admitir, mas talvez, eu não sei qual é a abrangência, ministerialmente falando, a partir de uma comunidade local, que Deus vai nos dar. Mas quem sabe Deus tem para a sua vida pastorear muita gente, no sentido de equipar, no sentido de instruir. A gente vai falar mais sobre isso no sábado. No sentido de instrumentalizá-los com a palavra de Deus, para que a partir dessa palavra eles possam crescer, Efésios 4 diz, segundo a estatura de varão perfeito, ou seja, segundo a imagem de Jesus Cristo, amadurecendo para que não sejam mais meninos, levados de um lado para o outro. Não sejam como as ondas. Então, é possível, nesse sentido, pastorear bastante gente, mas discipular verdadeiramente um monte de gente não é possível. Não é possível, simplesmente não é. Jesus foi o melhor discipulador que existiu. Será que a gente pode concordar nisso? Que ninguém discipula melhor que ele? Então, ele deu conta de 12. Amém, pronto. Não. É que ele vem lá da cidade dos apóstolos, ele está quase se rendendo esse negócio. Ele confidenciou para mim no carro, ele falou, Diego, acho que está difícil, eu vou me render a esses métodos de crescimento, é mais fácil. A verdade é que Jesus chamou 12. E em alguns momentos, só tinha 3. Quem são as pessoas que Deus colocou na sua caminhada, que você tem chamado para estar mais perto? E você tem, de fato, investido a sua vida na vida dessas pessoas. Porque para investir sua vida, você vai ter que escolher alguns. Ou, ao menos, escolher alguns em momentos diferentes. Por exemplo, já é, acho que, o 3º ano
que eu escolho uma caminhada com um grupo de 5, 6 jovens. Eu proponho algumas coisas para eles. Eu falo, olha, primeiro que eu nunca chamo alguém aleatoriamente, tem que ter, assim, na minha mente, alguns pré-requisitos. O cara já tem que estar servindo em algum ministério, o cara tem que demonstrar que ele está vivendo assim, o cumprimento da missão. E geralmente é a pessoa que fala, pô, Diego, eu gostaria de ter um tempo assim mais perto, de aprender mais da palavra. E eu chamo os caras, passo uma lista, falo assim, ó, você quer fazer parte? Ah, não, eu quero fazer parte desse discipulado. Eu falei, então, é isso. E aí, se tiver tudo isso aqui, aí você pode fazer parte. Não, beleza. Por exemplo, eles têm uma lista de livros que eles têm que ler e fazer resumo. Aí no começo eles falam assim, não, pode deixar, não vamos atrasar nenhum. Eu não citei nomes. Marcelo. Eu não citei nomes. Mas a verdade é que, de modo muito simples, a gente se encontra uma vez por semana para estudar a palavra de Deus, para compartilhar a vida, para sonhar o reino, para fazer boa teologia, para pensar aquilo que Deus tem nos dado como coração para a igreja local. E um pré-requisito que eu falo desde o início para eles, e eu não abro mão. Só faz sentido nós termos esse grupo de discipulado se você replicar isso para alguém. Lidera um pequeno grupo. Chama pessoas para discipular. Senão não faz sentido. Porque a verdade é que às vezes a gente está compartilhando algumas coisas e compartilhando meramente conteúdo. Não compartilhando vivência. E não compartilhando responsabilidade. Jesus ele faz declarações incríveis. Por exemplo, em João 20, 21, Jesus diz o seguinte, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Da mesma maneira como o Pai me enviou, pense nas implicações disso, eu envio vocês. Jesus diz em Mateus 28, versículos 18 a 20, outra coisa que a gente também está acostumado, mas é um negócio de doido, porque ele fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Pensa sobre isso. É o Cristo ressurreto que venceu aquilo que Paulo chama de o último dos nossos inimigos, que é a morte. Não há mais nada que possa vencê-lo, não há mais nada que possa pará-lo. Ele está ressuscitado e ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Se ele dissesse isso para a gente, o que a gente diria para ele? Jesus, então pronto, então resolve tudo. Não é verdade? Estabelece o seu reino, cumpre tudo o que tem que cumprir e acaba com esse caos. Mas ele diz, toda autoridade me foi dada. E eu as passo a vocês. Agora vão. Eu não vou resolver tudo sozinho. Eu poderia. Mas eu prefiro resolver pouco a pouco. Eu não vou estabelecer o reino agora. Eu prefiro que o reino seja sinalizado pouco a pouco através de vocês. É Jesus investindo na vida de pessoas e concedendo a eles autoridade. A gente precisa olhar mais nos olhos, como eu disse anteriormente, das pessoas que servem ao nosso lado e dizer, eu confio em você. Eu confio em você. É difícil às vezes. Mas estou vendo alguns rostos aqui, eu sabia que eles estariam aqui. E de certa forma eu quero assim honrar essas pessoas. Eu olho para o Nick. E o Nick, assim, é alguém que Deus colocou na minha vida e a gente já tem caminhado há anos. E aí eu vejo o Nick assumindo responsabilidade. Hoje o Nick é o líder dos jovens. Eu vejo o Renan. Renan chegou lá na igreja, tá? A gente começou a caminhar junto. Hoje, embora jovem, ele é o líder de todo o ministério de comunicação que a gente tem na igreja. Eu vejo o Marcelo. Ele lidera o louvor, todo o grupo de louvor da igreja. Eu vejo o Iago, nosso baiano. Alguém que, com um coração puro, humilde e servo, começou um culto na praça, que se chama Resistência. E está dando uns doidos lá. E tem gente vindo para a igreja por causa disso. E tem ateu querendo saber do evangelho porque uma pessoa ouviu de Deus que deveria estar na rua. E está lá, liderando hoje algo que é um projeto evangelístico sensacional, além do Comunique, que são estudos dentro da universidade. Vitor
também a gente tem caminhado junto, assumiu agora há pouco tempo a liderança dos adolescentes da nossa igreja. Eu não sei se o Lincoln está aí, ele deve estar servindo do Ministério Infantil, porque o Lincoln é também um rapaz que faz parte desse grupo, que a gente caminha junto no discipulado, e ele entendeu uma vocação na vida dele, e ele está aqui agora, fazendo a escola bíblica. Falou que vai morar aqui 1 ano e quer se formar, e porque Deus chamou ele para ser pastor. Eu vejo a proatividade do Nilton e da Marli, lá fazendo um trabalho incrível no Caminho Melhor. Eu vejo a Jane, que assumiu o Ministério de Recepção e Integração e recrutou o Fabiano e a Arielle para servir nesse ministério. E foi incrível e humilde o suficiente para dizer: pastor, eu acho que, embora eu tenha chamado eles para servir, eu acho que eles vão levar o Ministério da Recepção e Integração a um status maior do que eu posso levar. Então, eu estou disposta a tirar, a sair dessa função de liderança e entrar numa função de assistência para que eles possam ser tudo o que Deus quer da vida deles. Isso é incrível. Fabiano e Arielle, Carlos e Valéria, que infelizmente não estão aqui, minha esposa, que tem sonhado muita coisa e tem um coração assim para as mulheres. Thalita, nossa líder de ministério infantil. Assim, todo mundo na igreja é fã dela. É verdade ou não é, quem está aqui? Somos fã dela. E eu quero, assim, não é para fazer média, é para honrar essas pessoas, mas eu quero que você entenda do que a gente está falando. Eu fui viajar, eu passei acho que 21, 22 dias nos Estados Unidos. E a Thalita está lá fazendo as coisas, ministério infantil, e sonhando, e não sei o quê. E uma coisa que a gente não tinha na nossa igreja era berçário. Então, o ministério infantil era de 3 a 11 anos. E eu falei: Thalita, a gente está pensando em algumas mudanças, quem sabe a gente vai mudar de prédio. Então, já vislumbrando lá no futuro, quando a gente mudar, seria muito legal que a gente tivesse berçário. Eu só falei isso. Ela falou: beleza. Eu fui viajar. Quando eu volto, aí eu vou pregar no domingo, aí minha esposa fala: vou levar o Gael. O Gael é o meu menor. Vou levar o Gael lá no Ministério Infantil. Eu falei: não, o Gael é pequeno demais. Eu falei: não, tem berçário na igreja. Eu falei: como tem berçário? Eu sou pastor, não sei. Eu falei: tem berçário, porque quando você estava viajando, a Thalita falou que tinha que ter berçário, montou berçário e está funcionando. Eu falei: gente, se eu sou um sujeito mal resolvido, eu chego para a Thalita e falo: Thalita, você está pensando o quê, minha filha? Vai criando as coisas assim, sem falar comigo. Eu falei: Thalita, isso é maravilhoso. Por quê? Porque ela entendeu que ela tem autoridade o suficiente dentro desse departamento que Deus a chamou para servir, para entender quais são as necessidades, e sem simplesmente ficar pedindo autorização, até porque ela sabia que já era um desejo nosso, ela vai e faz. Mas isso só acontece quando as pessoas sabem que você confia nelas. Isso só acontece quando você investe na vida de pessoas e quando você diz: você tem autoridade para fazer o que Deus está te mandando fazer. Essas pessoas fazem tudo como eu faria? Definitivamente não. Tem bastante coisa que eles fazem que eu faria diferente. Os meninos organizaram o nosso primeiro acampamento de jovens, assim, só de jovens. A Aline sabe, lá em casa, assim, para eles eu falo: gente, está tudo sensacional. Lá em casa eu estava numa angústia. Eu falei: gente, mas isso aqui... acho que uma coisa eu só falei para eles. Eu falei: gente, o que vocês fizeram esse negócio da camiseta? Eles estão colhendo os frutos dessa camiseta até agora. Uma matemática meio estranha, assim. É tudo engenheiro. E aí lá em casa eu falei: amor, esses meninos, olha isso daqui, olha isso daqui. Para eles, eles perguntavam, falavam: Diego, o que você acha? Está na mão de vocês. Eu confio em vocês. E no fim o resultado foi muito melhor do que eu jamais poderia fazer. Porque é entendermos que as pessoas que Deus colocou ao nosso lado para servir têm dons específicos, e quando elas são investidas de autoridade, elas podem ir muito além daquilo que a gente jamais pode imaginar. E na maioria das coisas, pastores, as pessoas da sua igreja vão fazer as coisas muito melhor do que vocês. Muito melhor. Então, pessoas incríveis. Os Danis, que assumiram agora nossa coordenação de pequenos grupos, são muito melhores do que eu nisso.
E é lindo ver a maneira como Deus tem usado a vida deles. E por fim, o 6º ponto. Faça tudo. E eu falei para o Nathan, eu vou falar sobre isso. Faça tudo para que eles possam chegar mais longe do que você. É interessante, eu não sei se você já ouviu, é um conceito filosófico literário, o conceito da saga do herói. Vou dar um exemplo. Está presente nos livros, está presente nos filmes. Alguns dos heróis assim, que para mim são alguns favoritos e tantos outros, eles estão dentro desse conceito da saga do herói. Por exemplo, você tem o Frodo, bolseiro, né? Senhor dos Anéis. Só existe um Frodo, porque tinha um Gandalf. Agora eu vou falar umas coisas meio nerds, se você não entender, vai no Google depois. É para eu parar já, Cosme? Só tinha um Harry Potter, porque tinha um Dumbledore. Só tinha a Katniss Everdeen, sabe aquela menina do arco e flecha lá dos Jogos Vorazes, porque tinha um Haymitch, um cara que falava para ela o que fazer, como se comportar. Só teve Luke Skywalker porque tinha Obi-Wan. Amém. A verdade é que essa saga do herói é interessante. São pessoas improváveis, que são formadas num primeiro momento na sua mentalidade para algo pequeno. Por exemplo, o Frodo só tinha que carregar um anel. Mal sabia ele que ele ia destruir o Sauron, que era o grande opositor da Terra-média. O Harry Potter, ele achava que ele ia aprender magia. Mal sabia que ele ia destruir o Voldemort. A Katniss Everdeen, ela só precisava sobreviver nos Jogos Vorazes. Mal sabia ela que... Quase que eu falo que Deus usaria ela, né? Crente é fogo. Talvez foi Deus, mas... Mal sabia ela que ela iria liderar uma revolução contra a capital. Luke Skywalker, ele pensava que ele só ia aprender como utilizar a força. Mal sabia ele que ele ia se colocar diante do império. Isso está presente também nas Escrituras. O que seria de Josué sem o Moisés? O que seria de Ruth sem Noemi? O que seria de Esther sem um Mordecai? O que seria de Eliseu sem um homem chamado Elias? Me parece que ao longo da história, e sobretudo da história bíblica, bons líderes e mentores, de alguma maneira, são superados na abrangência pelos seus discípulos. É interessante, porque a gente pensa, não, Jesus não foi superado por ninguém. Claro que em poder e autoridade não, mas Jesus, diante desses homens iletrados, irrelevantes, em quem a maioria não apostaria, após caminhar com ele e investi-los do poder do Espírito Santo, Jesus diz, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Vocês vão chegar a lugares em que eu nunca cheguei. Porque o ministério de Jesus era predominantemente a Israel. Ele falou isso. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Ele teve uma ou duas exceções que ele lidou com gentios. Por exemplo, a mulher sírio-fenícia. Por exemplo, o centurião romano. Diante da mulher sírio-fenícia, ele diz, eu não vi fé assim nem em Israel. Mas o ministério dele era predominantemente aos judeus, às ovelhas perdidas de Israel. Mas em João 14:12 ele diz, vocês farão coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Pastores e líderes, a maior alegria de um mestre é ver seu discípulo o superando. A maior alegria de um bom mestre é ver o seu discípulo o superando. E a minha oração, de modo muito simples naquilo que eu tinha a compartilhar essa manhã, é que nós possamos investir em pessoas, para que pela graça de Deus elas possam ser mãos e pés de Jesus nas nossas cidades, no nosso país e no nosso mundo. Que elas possam chegar a lugares que sozinhas elas não conseguiriam chegar. E que nós sozinhos jamais chegaríamos. Que nós sejamos essa plataforma para que outras pessoas possam ser erguidas por Deus. Que nós sejamos, de certa forma, que o nosso ministério seja tal como o de João Batista. Que a gente possa diminuir e anunciar e servir para que outros cresçam diante de nós. Para que aquilo que nós estamos sonhando, tal como os heróis da fé em Hebreus, talvez aquilo que a gente está sonhando, a gente nunca vai ver concretizado.
mas que mesmo assim a gente possa morrer em fé, sabendo que aquela visão e que aquele sonho que Deus nos deu vai ser cumprido, mesmo que seja através de outros que virão depois de nós. Esse é o nosso papel. E eu creio que essa é a nossa vocação em Jesus Cristo, no ambiente do discipulado. Amém? Quero orar com vocês. Senhor Deus e Pai, nos ajuda, Deus, a aplicar essas verdades em nossas vidas. Verdades simples, mas que, ao olhar para o ministério de Jesus, que o nosso modelo ministerial, que o nosso modelo de serviço, que o nosso modelo de discipulado seja o nosso mestre. Que nós possamos servir como Ele serviu, amar como Ele amou, crer como Ele creu. Porque no fim das contas, não é apenas nós crermos em pessoas que não são tão confiáveis assim. No fim das contas, é nós termos a consciência de que nós não fomos confiáveis e ainda assim o Senhor nos chamou para uma tarefa maior do que nós mesmos. A única razão pelo qual nós fazemos o que fazemos não é porque nós temos atributos e potencialidades que brotam da nossa virtude, mas é que o Senhor, pela sua graça, nos chamou, nos elegeu, nos escolheu e derramou sobre nossas vidas Espírito Santo sem medida, para que a tua obra possa ser feita e para que o tesouro do Evangelho possa ser espalhado, mesmo que contido em vasos de barro. Assim nós oramos, Senhor, gratos e humilhados, diante de tão nobre vocação a qual o Senhor nos concedeu. Que esse privilégio se traduza em responsabilidade e que haja uma extensão daquilo que o Senhor está fazendo através de nós e que outros possam sonhar com o teu reino, arregaçar as mangas e serem verdadeiros pequenos cristos diante de todos aqueles que cruzarem seus caminhos. Assim nós oramos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.